conhecimento de Deus, isso vem através de uma palavra tecnicamente conhecida como teofania, que são as várias manifestações de Deus. Aí a gente não entende, a gente acha que Deus sempre vai fazer assim. Não. Deus decidiu, até Moisés ali, se manifestar através de teofanias, de manifestações. Ele assumia forma humana para falar com as pessoas. E aí nós vemos quando ele aparece a Abraão, em Gênesis 18, Deus aparece, né? E mais 2 anjos. E aí conversa com Abraão. Termina a conversa, aí desaparece. Só que já era comum naquele tempo Deus usar destas revelações, destas manifestações, destes momentos para falar com eles. Um tempo, eu assisti uma reportagem que uma criança caiu de um andar do edifício muito alto. E ao cair, eu acho que foi 4º andar, ela caiu. E alguém que estava olhando viu uma pessoa de branco com as mãos e a criança caiu, ficou amortecida e não aconteceu nada. Ficou totalmente sem nada, não teve um arranhão. E aí alguém falou assim, nossa, é o anjo da guarda. Cada um teve uma explicação. E nós podemos ver que sim, é o anjo do Senhor que acampa ao seu redor daquele que o teme e o livra do mal. Era uma criança inocente que teria se esborrachado no chão, mas aí perceba que Deus naquele momento, e não vamos aqui questionar por quê, porque Deus sabe o que está fazendo, né? Tem gente que fala, mas eu quero analisar, vamos... Não tem análise nenhuma. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, para quem Ele quer, simples assim. Então você vai ouvir relatos de pessoas que estavam andando na rodovia, o carro vinha em altíssima velocidade e de repente a pessoa sentiu uma mão empurrando ele, e ele cai do outro lado, tem apenas alguns arranhões, o carro passa em altíssima velocidade e a pessoa fala, eu não sei o que aconteceu, mas eu senti uma mão me empurrando para aquele carro não me atingir. Simples. Manifestação de Deus, Deus se relacionando com o homem, Deus dizendo, eu não estou longe, eu estou perto de você, eu estou com você o tempo todo, eu estou guardando, não é? É claro que a gente também não vai ficar aqui falando assim, mas por que aconteceu com fulano, por que aconteceu com outro? Não vamos ficar nesse questionamento, porque Deus, Ele é aquele professor da sabedoria, é aquele que sabe exatamente o que fazer para livrar os seus. E aí, vejam que, no caso de Abraão, o anjo chega, conversa, né? Guarde essa palavra, teofania, as manifestações de Deus, que pode sim ser de forma até humana. E aí nós temos também que entender outra coisa, essa teofania, através de uma revelação, de uma característica que muitas vezes ela é pessoal, né? Toma forma de uma pessoa, ela não é uma encarnação, não. Ninguém aqui encarnou. Alguém se manifestou e depois Deus tirou de cena. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só que tem hora que se Deus, Ele se aparecer, se apresentar diante de uma pessoa em espírito, a pessoa não vai perceber. Então por isso que Deus, Ele sabe o que quer. Né? Tem hora que ele vem de forma espiritual, e aí a gente não vai ter esse contato visual, físico, mas tem hora que ele vai se apresentar, e eu digo tem hora, porque eu estou falando aqui no período lá do Velho Testamento, até Moisés ali, porque depois disso, essa teofania, ela não vem acontecendo mais, né? Deus pode ainda fazer? Pode, mas não há necessidade, amém? Não há necessidade. Então tem gente por aí falando assim, eu vi Deus, ele era branco, ele tinha os olhos azuis, meu Deus, como ele era lindo. Espera aí, precisa tomar cuidado se isso é uma teofania de Deus, ou se isso é um delírio da pessoa, né?
Ela assiste tanto filme com pessoas lindas e maravilhosas, tantos atores, né? E aí depois fica no imaginário, ela fica imaginando Jesus. E aí tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. Depois nós temos um outro episódio, olha que interessante, está no livro de Êxodo capítulo 3, que acontece de novo essa teofania, né? Êxodo 3, do capítulo 2 ao 4, a sarça ardente, se consumindo em fogo, ela queimava e não se consumia. E aí Moisés olha para aquilo e fala: o que está acontecendo? Né? Essa sarça. E quando ele vai se aproximando, Deus fala com ele: Moisés. E ele fala: opa, né? Esse arbusto está falando comigo. Que coisa interessante. Aí Deus fala: Moisés, sou eu. Ele fala: Deus? Ele fala: sim, Moisés, sou eu. Olha que interessante, uma árvore falante. Já pensou, Lenita? Você sai ali, está varrendo a sua calçada, daqui a pouco aquela árvore em frente começa a falar: Lenita. Você fala, você olha e fala: mas quem está falando comigo? Lenita, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ele estava andando, ele não tinha colocado na agenda: Deus vai se aparecer através do... Não, ele estava andando no meio do deserto. Daqui um pouco, para chamar a atenção, olha o que Deus faz. Deus precisava chamar a atenção de Moisés. E como ele ia fazer? Se ele aparece na frente de Moisés, Moisés tinha um infarto ali e morria. Porque ninguém podia ver a presença de Deus. Lembram? Quando Moisés insiste, Deus fala: olha, coloca o teu olho naquele buraquinho que eu vou passar de costa lá. Você vai poder ver alguma coisa, só você vai ter uma sensação de que viu. Porque quem vê a Deus não consegue resistir à sua glória, o seu poder, a sua majestade. Veja aqui, a árvore queimando, e do meio daquela labareda sai a voz de Deus dizendo: Moisés, você precisa fazer isso, 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 isso. Entendeu, Moisés? E ele: entendi. Então fica onde você está, não se aproxima. Mas entenda a mensagem. É como se Deus tivesse falado: isso aqui é uma manifestação, porque você não pode ver a mim. Mas entenda a mensagem: eu quero me relacionar com você, eu quero falar com você, mas você não resiste, você é humano, você é finito, você não pode ver o infinito. E Moisés entendeu. E aqui nós aprendemos que o relacionamento com Deus, nós vamos ver daqui um pouco, é um relacionamento de fé. Ou eu creio ou eu não creio. Quando você acordar, quando você perceber que o Espírito Santo está falando com você, está movendo o seu coração, você precisa ser sensível para entender, porque senão ele vai falar, e você vai continuar do mesmo jeito. Essas várias manifestações, elas são descritas como anjo do Senhor. E nós vamos ver isso no livro de Gênesis 16, no livro de Gênesis 22, Números 22, né? Juízes 6, 11, segundo livro de Reis 1, 3 e 1 Crônicas 21, 16. Essas várias manifestações que nós podemos ver que era a presença do anjo do Senhor. Jacó estava numa situação difícil, lembram? E aí de repente ele vai andando, ele precisava de um conserto, ele precisava de uma manifestação de Deus para acabar com toda aquela confusão. E aí Deus, na sua soberana vontade, né, ele vai se relacionar com Jacó. Mas só que para se relacionar com Jacó, ele faz o quê? Ele envia um anjo. E aí, um mensageiro. E aí, passa a mensagem. Aí Jacó percebe que o anjo era o anjo do Senhor. Começa a lutar com aquele anjo. Lembram da história no Val de Jaboque? E naquela luta, aí o anjo tinha, através da teofania, tinha assumido a forma humana. E aí Jacó falou: ah, você é humano também? Então quero ver você me vencer. E aí luta vai, luta vem. Aí amanhece o dia,
o anjo não podia ficar, ele tinha uma missão específica. E aí o anjo falou: ah, Jacó, você é valente, não é? O que a gente vê ali é alguém valente lutando por aquilo que queria. Ele queria aquilo. E a presença de Deus, quando ele percebe que é a presença de Deus, ele fica tão entusiasmado que ele fala: não vou te largar enquanto você não me abençoar. Não vou largar. Você vai me matar, mas eu não te largo. Aí o anjo fala para ele: bom, já que você não vai largar, aí deu uma no joelho dele, no ponto fraco dele, aí ele soltou o anjo. Aí o anjo falou assim: você é valente, você não vai ser chamado mais de Jacó, usurpador, enganador, não. Você agora vai ser mudado para Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você é corajoso. Sabe com quem que você lutou? Com Deus. Foi Deus que se manifestou aí, não foi outra pessoa. Sabe o que isso representa, irmãos? Quando nós temos algum problema ao longo da vida, ou nós lutamos na oração, no jejum, no quebrantamento, na busca, na comunhão, para ver a vontade de Deus, para que a vontade de Deus fique claro nas nossas vidas, ou a gente vai sofrer. Jacó poderia optar em: eu vou continuar sofrendo a minha vidinha, não quero, é muito trabalho, luta, peleja. Mas ele faz o caminho inverso, ele luta com o anjo do Senhor, e ele luta, já estava cansado, mas ele falou: não vou te largar. Ele agarra: você não vai sair daqui. Ou você me abençoa, ou você muda a minha história, ou você muda a minha realidade, ou você também não vai. Todos vão te ver, e já está clareando, não tem problema, mas eu não te largo.